Olá pessoal, está começando o Seja Ilimitado, o seu programa com entrevistas, notícias e interatividade. Você pode assistir pela TVI, Canal 3, TVI Play e também pelas redes sociais. Em 24 horas também no site sejailimitado.com.br. Eu converso agora com Washington Alves, ele que foi o mais votado na eleição do Conselho Tutelar neste final de semana. Os itabunenses foram às urnas e na escola Lúcia Oliveira e escolheram os 10 conselheiros tutelares e eu converso com o Washington Alves hoje para ele falar um pouco dos projetos que já estão em andamento no Conselho Tutelar e o que vem a seguir. Washington, muito obrigado por vir aqui ao programa. Eu que agradeço, amigo, pela oportunidade de trazer para a população itabunense um pouco da realidade desse processo, na verdade, um processo democrático, bonito, né, limpo, que foi a eleição no último domingo e colocou aí 10 conselheiros para o próximo quadriênio, né? Então, é importante levar a população itabunense o que é o Conselho Tutelar, o que são as suas atribuições e o seu importante papel na garantia de direitos de crianças e adolescentes no nosso município. Então, no último domingo, a gente teve aí realmente a população itabunense legitimando o voto, né? Colocou aí novas caras que vão dar um tom ao Conselho Tutelar nesse finalzinho de gestão que nós estamos terminando, ao qual eu faço parte e ao qual eu pude fazer um diagnóstico do Conselho Tutelar no município de Itabuna. O Conselho Tutelar, que é um órgão de garantia de direitos, que zela pelos direitos da criança e do adolescente e que requisita o serviço. Nós temos aí uma gama muito grande de órgãos que compõem esse quadro de garantia de direitos. Nós temos aí Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, Vara da Infância e Juventude e as mais diversas secretarias e instituições vinculadas a crianças e adolescentes. Então, eu acredito nesse poder de construção, de diálogo e de garantia de direito que é o Conselho Tutelar de Itabuna hoje, bastante inovado, com a nova roupagem nesses 4 anos, com novos serviços e principalmente com a população itabunense sendo convidada a vir construir uma nova história para o Conselho Tutelar de Itabuna. Olha, você que já é conselheiro tutelar e tem um mandato renovado, Sim, né? sim. Essa eleição chamou a atenção por conta da movimentação para a votação. Apesar de ter menos voto, no geral, no contexto geral, teve uma participação muito maior de atores políticos. A que se deve a isso, na sua opinião? Na verdade, essa foi uma eleição comparada a 2015, 4.561 votantes, né, tiveram acesso ao Colégio Lúcia Oliveira, e a gente percebe que essa movimentação política se dá aí por conta dessa visibilidade que criou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele tem um regimento próprio, ele tem um Estatuto da Criança e do Adolescente a nível de Brasil, e a gente percebeu aí a movimentação política, né? Nós vimos muitos candidatos a prefeitos no pleito no domingo lá, legitimando seu voto, levando aí as propostas dos seus candidatos. E a gente percebeu uma movimentação muito forte também de pré-candidatos a vereadores no município de Itabuna. Foi algo até inédito comparado a 2015. Mas a gente percebe a potência que é o Conselho Tutelar nessa política de garantir direitos. Se realmente é uma política que vai garantir direito da criança e do adolescente, eu acredito que esses pré-candidatos, dentro das suas propostas para poder ocupar uma vaga no Legislativo e no Executivo da nossa cidade, estiveram lá justamente para poder fazer a sua presença e mostrar realmente quem é o melhor candidato e porque ele está apoiando esse candidato. Então, no domingo a gente viu aí muitas lideranças, muitas instituições aparecendo para votar, algo que eu também acho muito positivo. É realmente importante que a população tenha acesso a esses candidatos, a idoneidade desses candidatos. É importante Sim. saber que existe um perfil para ocupar um cargo de conselheiro de Itabuna em todo o país, e a gente precisa realmente que a população tenha acesso a esses nomes, acompanhe a rotina, a vida desses nomes, e aí a gente percebeu muito o papel dos políticos aí partidários no contexto da eleição no último domingo. Você que faz essa defesa do Conselho Tutelar, muito embora as pessoas não conheçam a abrangência ou até onde é a atuação do Conselho, né? Você pode exemplificar um pouco do qual é o trabalho de um conselheiro tutelar? Então, a população ela ainda não tem esse olhar que o Conselho Tutelar ele não é um poder opressor e que faz acontecer, ele requisita na verdade, né? Ele acompanha o caso, ele vê onde está acontecendo a violação de direito e ele faz esse encaminhamento para que os órgãos de competência
faça realmente valer o que o necessário for nessa violação de direitos. Então o Conselho Tutelar ele tem até um limite de onde ele pode ir. Quando você percebe, o Conselho Tutelar esteve na casa e não levou o agressor, o criminoso preso, o Conselho Tutelar ele não tem esse poder, ele não é jurisdicional. Até esse ponto. Ele atua em conjunto. Todo o contexto para garantir o direito da criança e do adolescente quando o responsável ali não está, né? Quando você percebe que algo está passando do limite para com a garantia do direito da criança e do adolescente, lá no artigo 4 vai dizer isso, e no artigo 1 do Estatuto também, dessa proteção integral. Já na Carta Magna, né, no artigo 227, a gente tem essa legitimidade de que é dever de toda a nossa sociedade zelar e garantir por esse direito. Então, é necessário que a população ainda tenha um maior acesso, e eu digo as esferas de poder também, do que é a atribuição do conselheiro tutelar. A gente se esbarra aí com muitas inquietações que, na verdade, não é atribuição do conselheiro tutelar. Por exemplo, a gente não faz essas visitas a ambientes, portas de bares. Isso aí nós temos aí uma equipe técnica que faz isso, que é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em nosso município, que ele vai realmente fazer essas visitas técnicas em ambientes com bebidas, tal, para poder fazer realmente a solicitação ao Conselho Tutelar. Não é só isso, né? E muito mais. Então, agora há um certo tempo, eu fui requisitado para acompanhar crianças que estavam enchendo pneu de carro em posto de gasolina. Então, aí eu legitimei o meu papel de conselheiro tutelar, chamei os órgãos competentes e eu retirei daquele ambiente essas duas crianças, procurei a família e fiz todo o encaminhamento junto com o programa do PET. Então, a população precisa entender até onde vai o conselheiro tutelar e a sua função de conselheiro, né? E também a importância da atuação, porque Sim, as pessoas acham que tá ali esses meninos enchendo o pneu, na visão de quem não tem conhecimento, acho que está sendo bom, mas pode estar tirando aquela criança da escola, por exemplo. Pertinente a sua fala, que quando eu fazia a abordagem ali, eu convidei a Polícia Civil para nos acompanhar. Um senhor de idade enchendo o pneu do carro achou que era errado a minha postura naquele momento. E eu fui explicar a ele, o senhor entende que uma criança dessa de 8 anos está com todo um problema de saúde sendo agravado, estando em pé aqui ou se abaixando para encher um pneu de carro, toda uma estrutura de vulnerabilidade que a idade dele não comporta, o corpo dele não comporta, nem a mente dele, porque ele deveria estar nesse momento em um ambiente saudável de um grupo escolar, né, adquirindo conhecimento. Então, ainda tem um outro lado da moeda, que é a população que entende que nós estamos formando adultos sem uma construção de caráter no que manda o padrão da sociedade. Mas na verdade a gente precisa ter um outro olhar. Como é que eu entro num transporte público no município de Itabuna e tem uma criança vendendo bala e jujuba? Isso é correto? Mas eu deparo com a senhora, é melhor ele estar vendendo jujuba do que ele estar usando droga ou vendendo droga. Esse é o olhar da população ainda sem muita informação, que existe direitos e deveres de todo um Estado para com a criança e adolescente. Que estão sendo roubados dele, dessa família que não tem instrução, dessa família que não tem um conhecimento vasto para poder solicitar os direitos que são ofertados a ele perante a lei. Olha, essa fala dele é muito importante, porque é justamente essa falta de informação que inviabiliza o combate, né? Sim. E a gente teve até uma fala do presidente na campanha dizendo que o conselho tinha que ser rasgado, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito forte a fala do atual presidente do nosso país, quando ele diz que realmente ele deixa claro que o ECA ele não tem uma certa legitimidade de poder, quando na verdade é o ECA que é uma ferramenta importantíssima de garantia de direito, que é necessário ser reformulada de ponta a ponta. Então a gente entende que essa fala é muito fora do contexto do nosso país, tão vulnerável, um país convulsionado em crise. Aí você percebe que uma criança e um adolescente vítimas de abuso sexual tem toda uma estrutura que comporta até chegar esse agressor, esse criminoso, e você tem lá um estatuto que legitima a atuação dessas esferas de poder para que essa criança tenha todo um processo de assistência. Aí você vê o presidente dizer, né, rasgar um estatuto é algo muito sério, muito forte. Washington, deixa um recado para que as pessoas possam entrar em contato com o Conselho Tutelar, caso encontrem alguma dessas irregularidades. Então a gente tentou nesses 4 anos, né, e vamos continuar fazendo na próxima gestão, o acesso da população aos números do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem 2 números de plantão, eles são alimentados, essas linhas, por conta da gestão municipal, mas ele tem um telefone fixo na sede, 2 secretárias preparadas para dar o suporte a essa pessoa, esse cidadão que não quer identificar-se por conta
conta de uma violação de direitos que ele presenciou. Nós temos aí outra ferramenta muito importante, bem recente, né, no governo federal, que é o Disque 100, uma ferramenta que eu valorizo muito porque chega com uma certa rapidez na sede do Conselho Tutelar essa notificação e o conselheiro tem um prazo para responder. Então, Itabuna hoje nesse quesito, a gente tem chegado muito mais à mídia, né, às esferas de comunicação para o debate, para as datas importantes como a 18 de maio. Né, importante frisar que o 18 de maio ele surge em Itabuna com uma potência muito grande, o primeiro projeto desse Conselho Tutelar em 2 décadas, e ele traz uma oportunidade da população toda se integrar do que é 18 de maio, do que é esse combate à prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e aí tem o suporte da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que foi pioneira nessa parceria. Então hoje a gente percebe que a população ela tem acesso a chegar ao Conselho Tutelar, porque a nossa sede está mais localizada, está no centro da cidade, na Avenida Garcia, no número 75, nós temos um telefone fixo funcionando a todo momento no plantão presencial e 2 telefones celulares para o plantão noturno e de final de semana. Então a população tem hoje nos canais aí, todos os canais e órgãos têm acesso à nossa escala de plantão de trabalho e tem acesso a esses números que eu sempre friso em qualquer lugar que eu vá, que é o 3215-6030, que é o número da sede. Lá você consegue fazer a denúncia no maior sigilo absoluto e garantir que a gente possa chegar realmente no local onde a violência está acontecendo com a criança e adolescente. Washington, muito obrigado pela sua participação. Amigo. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo até aqui. Obrigado. E boa sorte nos próximos anos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, amigo. Participe comigo também pelo WhatsApp. O número é 98835-5134. Me siga também no Instagram, @andreiver e @sejalimitado.com.br. Voltamos já já.